Episódio 32. Como Deus se revela no livro de Ezequiel. Depois de Jeremias, chegamos a Ezequiel. O profeta está entre os judeus levados para a Babilônia, enquanto Jerusalém ainda existe. O povo está longe da terra prometida, do templo e de tudo aquilo que representava sua identidade. Para muitos, o exílio poderia parecer o abandono definitivo de Deus. Mas é justamente na Babilônia que Ezequiel recebe uma das maiores manifestações da glória do Senhor. Junto ao rio Quebar, Ezequiel vê uma visão extraordinária: vento, nuvem, fogo, seres viventes, e acima deles, uma estrutura semelhante a um trono. Sobre o trono aparece uma figura com aparência humana, cercada de brilho e glória. Ezequiel reconhece que está diante da glória do Senhor. A primeira grande revelação do livro é justamente esta: Deus não está limitado a Jerusalém. O povo poderia pensar que, estando longe da terra e do templo, Deus também estaria distante. Mas a visão mostra o contrário. A glória do Senhor aparece na Babilônia. Deus continua presente. Deus continua falando. Deus continua governando. Isso é fundamental, porque o templo ocupava um lugar central na vida de Israel. Agora, porém, Ezequiel descobre que a presença de Deus não pode ser reduzida a uma construção. O Senhor é o Deus de toda a terra. A visão também revela sua soberania. Enquanto os impérios parecem controlar os acontecimentos, Ezequiel vê o verdadeiro rei sentado no trono. A Babilônia possui exércitos. Nabucodonosor possui poder. Jerusalém está ameaçada. Israel está no exílio. Mas acima de todos esses acontecimentos está o trono de Deus. O exílio não significa que Deus perdeu o controle. Pelo contrário, Deus está presente justamente onde o povo imaginava que ele não poderia estar. Depois da visão, Deus chama Ezequiel para ser profeta. Sua missão será falar a um povo rebelde, obstinado e endurecido. Deus sabe que muitos não ouvirão, mas mesmo assim envia seu mensageiro. Aqui encontramos outra característica do Senhor. Sua palavra não depende da aceitação humana. O povo pode rejeitar, pode endurecer o coração, pode ignorar a mensagem, mas a palavra de Deus permanece verdadeira. Ezequiel recebe a imagem de um rolo escrito por dentro e por fora, cheio de palavras de lamentação, lamento e sofrimento. Deus ordena que o profeta coma o rolo antes de anunciar sua mensagem. A imagem mostra que Ezequiel não será apenas um transmissor da palavra. Ele precisará recebê-la profundamente antes de anunciá-la. A mensagem de Deus fará parte de sua própria vida. E a mensagem será difícil. Ezequiel anunciará que Jerusalém será julgada. O povo não poderá confiar no templo, na cidade ou em suas tradições religiosas para escapar das consequências da rebelião. A presença de Deus não pode ser transformada em um amuleto contra o próprio Deus. Essa mensagem se conecta diretamente com Jeremias. Ambos anunciam o pecado de Judá e a chegada do julgamento. Mas Ezequiel fala a partir do exílio, mostrando algo que o povo precisava entender. Estar longe de Jerusalém não significa estar fora da presença de Deus. Deus está no exílio. Ele fala com seu povo. Ele disciplina seu povo. Ele conduz a história. O julgamento também está debaixo de sua soberania. Ezequiel precisa mostrar por que esse julgamento é necessário. Israel não havia cometido apenas alguns erros isolados. Durante gerações, o povo abandonou o Senhor, praticou idolatria, corrompeu a adoração e cometeu injustiça. Por isso, a queda de Jerusalém não será uma decisão arbitrária. Será a manifestação da justiça de um Deus santo diante de uma rebelião persistente. Mas existe uma tensão importante. O Deus que julga continua sendo o Deus que promete restaurar. Desde o início, Ezequiel apresenta essas duas realidades. Deus é santo e, por isso, julga o pecado. Mas Deus também é fiel e continuará conduzindo seu povo para aquilo que prometeu. A primeira grande revelação de Ezequiel
pode ser resumida assim: Deus é o Rei soberano, cuja glória não está limitada a Jerusalém. Ele se revela no exílio, chama seu profeta, confronta a rebeldia e mostra que o julgamento está debaixo de seu governo. E essa revelação prepara uma das cenas mais impressionantes do livro. Ezequiel verá a glória de Deus deixando o templo de Jerusalém. Essa visão mostrará a gravidade do pecado de Israel, mas também preparará o caminho para uma promessa extraordinária. Um dia, a presença de Deus voltará a habitar no meio de um povo transformado. Depois de revelar sua glória a Ezequiel no exílio, Deus mostra ao profeta a verdadeira razão do julgamento de Jerusalém. O problema não estava na ausência de Deus, mas na rebeldia de seu povo. Israel havia transformado a adoração em aparência religiosa, enquanto seu coração estava entregue à idolatria. Ezequiel recebe uma visão na qual é levado até Jerusalém e vê aquilo que estava acontecendo dentro e ao redor do templo. Em vez de encontrar uma adoração fiel, encontra práticas abomináveis e ídolos sendo honrados no lugar do Senhor. Essa visão revela algo fundamental. Deus vê aquilo que acontece mesmo quando os homens pensam que ninguém está vendo. O povo podia manter os rituais externos, mas Deus conhecia o coração. Os líderes podiam permanecer no templo, mas Deus via sua idolatria. A cidade podia continuar funcionando, mas Deus conhecia sua corrupção. Nada estava escondido diante dele. O templo, que deveria representar a presença e a santidade de Deus, havia sido contaminado pela idolatria. O povo estava tentando manter a aparência da religião enquanto abandonava o próprio Deus. Por isso, o julgamento de Jerusalém não seria uma injustiça. A santidade de Deus exige que o pecado seja confrontado. E então, acontece uma das cenas mais impressionantes do livro. Ezequiel vê a glória do Senhor se afastando do templo. Essa imagem possui um significado profundo. O povo havia tratado a presença de Deus como se ela pertencesse automaticamente à cidade. Mas Deus mostra que sua presença não pode ser manipulada. O templo não protegeria Jerusalém enquanto o povo permanecesse em rebelião. A cidade não poderia dizer: Deus está conosco, enquanto rejeitava o próprio Deus. A presença do Senhor é uma bênção para aqueles que o adoram, mas também é terrível quando o homem persiste em sua rejeição. Assim, a saída da glória do templo simboliza o julgamento que estava chegando. Jerusalém cairia. O templo seria destruído. O povo seria levado ao exílio. Mas existe uma verdade surpreendente nessa visão. Mesmo quando a glória deixa Jerusalém, Deus não abandona seu povo no exílio. A glória que Ezequiel viu no início do livro estava na Babilônia. Isso significa que Deus não está preso ao templo. Ele pode deixar Jerusalém em julgamento e continuar presente com os exilados. Essa realidade transforma a nossa compreensão do exílio. Para Israel, perder Jerusalém poderia parecer perder Deus. Ezequiel mostra que não. A cidade pode ser destruída, mas Deus continua reinando. O templo pode cair, mas Deus continua presente. A terra pode ser perdida, mas Deus continua fiel. Essa verdade também aparece quando Deus promete ser um santuário para os exilados. Mesmo longe de Jerusalém, o Senhor continuará sendo sua presença e seu refúgio. Isso revela uma característica maravilhosa de Deus. Sua disciplina não significa abandono. Deus pode corrigir seu povo sem deixar de ser seu Deus. O julgamento é real, mas a aliança ainda está presente. Ezequiel também denuncia os líderes que deveriam cuidar do povo, mas exploravam as pessoas para benefício próprio. Em vez de pastorear o rebanho, alimentavam a si mesmos. Por isso, Deus promete que Ele mesmo cuidará de suas ovelhas. Essa promessa prepara uma das imagens messiânicas mais importantes do livro. O Senhor buscará suas ovelhas, reunirá as dispersas, curará as feridas e levantará um pastor sobre elas. Mais tarde, Jesus utilizará justamente essa linguagem ao apresentar-se como o bom pastor. Assim, Ezequiel começa a apontar para uma esperança maior.
Deus não apenas julgará os maus pastores. Ele providenciará o verdadeiro pastor para seu povo. O contraste é claro. Os falsos pastores exploram. O verdadeiro pastor cuida. Os falsos pastores dispersam. O verdadeiro pastor reúne. Os falsos pastores procuram a si mesmos. O verdadeiro pastor entrega a própria vida pelas ovelhas. Essa esperança encontra seu cumprimento em Cristo. Portanto, a segunda grande revelação de Ezequiel pode ser resumida assim: Deus é santo e não tolera a idolatria nem a corrupção escondida atrás da religião. Sua glória deixa o templo por causa da rebeldia de Jerusalém, mas ele não abandona os exilados. Ao contrário, promete cuidar de suas ovelhas e levantar um verdadeiro pastor para reuni-las. O julgamento, porém, ainda não é o fim da história. Depois de mostrar a gravidade do pecado, Deus começará a revelar algo ainda maior. Ele mesmo transformará o coração de seu povo. Ezequiel nos levará então de uma pergunta sobre o templo para uma questão muito mais profunda. Como transformar um povo cujo problema está no próprio coração? Depois de anunciar o julgamento de Jerusalém e mostrar a saída da glória de Deus do templo, Ezequiel começa a apresentar uma esperança ainda maior. Deus não apenas restaurará a situação do seu povo, ele transformará o próprio coração do povo. O problema de Israel não era apenas político, militar ou geográfico. O problema era espiritual. O povo havia recebido a lei, conhecido os mandamentos e experimentado a fidelidade de Deus, mas continuava se rebelando. Por isso, uma simples mudança de circunstâncias não seria suficiente. Israel precisava de uma transformação interior. Deus promete: dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Essa promessa está no centro da esperança de Ezequiel. O Senhor promete retirar o coração de pedra e dar um coração de carne. A imagem mostra a diferença entre um coração endurecido e um coração capaz de responder à vontade de Deus. O problema não era que Israel precisava apenas de mais informação. Eles já conheciam a lei. Precisavam de uma obra de Deus dentro deles. Aqui encontramos uma verdade fundamental. A verdadeira restauração começa no coração. Deus não promete apenas devolver a terra. Não promete apenas reconstruir Jerusalém. Não promete apenas restaurar o templo. Ele promete transformar o povo. E isso conecta Ezequiel diretamente com Jeremias. Jeremias havia anunciado que Deus faria uma nova aliança e escreveria sua lei no coração. Ezequiel apresenta a mesma esperança através da imagem de um coração novo e de um novo espírito. A restauração prometida pelos profetas não seria apenas nacional, seria espiritual. Deus também promete purificar seu povo de suas imundícias e de seus ídolos. O Senhor não apenas perdoará, ele realizará uma obra de santificação. Isso é importante porque mostra que a salvação bíblica não significa simplesmente escapar da punição. Deus salva para transformar. O povo que havia adorado ídolos será conduzido novamente à adoração verdadeira. O povo que havia vivido em rebelião aprenderá a andar nos caminhos de Deus. O povo que possuía um coração endurecido receberá um coração novo. Ezequiel então apresenta uma das visões mais conhecidas de todo o livro, o Vale de Ossos Secos. O profeta é levado a um vale cheio de ossos. A situação parece completamente sem esperança. Deus pergunta: Filho do homem, poderão viver estes ossos? A resposta de Ezequiel é significativa. Senhor Deus, tu o sabes. Ele reconhece que a situação está além da capacidade humana, mas não está além do poder de Deus. Então Deus ordena que Ezequiel profetize sobre os ossos. Os ossos começam a se juntar. Recebem tendões, carne e pele. Depois, o espírito entra neles. E aquele exército que parecia morto volta à vida. Deus explica o significado. Aqueles ossos representam a casa de Israel. O povo dizia: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados.
Mas Deus declara que abrirá suas sepulturas, fará seu povo sair delas e colocará seu espírito nele. A mensagem é extraordinária. Aquilo que parece completamente morto não está além do poder de Deus. Israel parecia acabado. Jerusalém havia caído. O templo havia sido destruído. O povo estava no exílio. Mas Deus poderia trazer vida onde todos enxergavam apenas morte. Essa visão também aponta para uma realidade maior. A restauração de Israel exigiria algo semelhante a uma ressurreição. Deus teria que criar vida onde havia morte. Essa linguagem prepara o caminho para a esperança da ressurreição, presente no restante das Escrituras. Ezequiel também promete que Deus reunirá novamente o povo dividido. Israel e Judá serão reunidos sob um único rei. Mais uma vez aparece a esperança de um descendente de Davi governando sobre o povo. Esse rei será o pastor do povo, e Deus fará com eles uma aliança de paz. Aqui vemos como as diferentes promessas começam a convergir. Um povo reunido, um coração novo, um novo espírito, uma nova aliança, um pastor, um rei, a presença de Deus novamente no meio do povo. Tudo isso aponta para Cristo. Jesus é o verdadeiro pastor. Jesus é o rei descendente de Davi. Jesus é o mediador da nova aliança. E através do Espírito Santo, Deus transforma o coração daqueles que pertencem a Cristo. Por isso, a grande revelação desta parte pode ser resumida assim: Deus é o Deus que transforma o impossível. Ele dá coração novo, coloca seu espírito em seu povo, restaura aquilo que parecia morto, reúne os dispersos e estabelece um pastor e rei sobre eles. Ezequiel começou mostrando um povo morto espiritualmente e uma cidade caminhando para a destruição. Agora começa a revelar um Deus que pode trazer vida onde o homem só consegue enxergar ruínas. Mas ainda falta a última grande dimensão da restauração. A presença de Deus voltará a habitar no meio do seu povo. E é justamente essa presença que encerrará a visão de Ezequiel. Ezequiel termina sua mensagem olhando para a restauração completa do povo de Deus. Depois do juízo, do exílio e da destruição de Jerusalém, Deus promete reunir seu povo, dar-lhe um novo coração, colocar seu espírito nele e fazer novamente sua presença habitar no meio dele. A restauração começa com Deus reunindo aquilo que estava disperso. Israel havia sido espalhado entre as nações, mas o Senhor promete trazê-lo de volta. O povo que parecia perdido não estava fora do alcance de Deus. Essa promessa revela algo importante. Deus é capaz de restaurar aquilo que o pecado destruiu. Mas a restauração não será apenas geográfica. Deus promete purificar seu povo, remover seus ídolos e estabelecer novamente uma relação de aliança. O povo será reunido para viver debaixo do governo de um único pastor. Ezequiel apresenta novamente a promessa de um descendente de Davi que governará sobre o povo. Deus será seu Deus, e seu servo Davi será príncipe entre eles. Essa promessa aponta para Cristo, o rei descendente de Davi e o verdadeiro pastor do povo de Deus. Mas a grande conclusão do livro está relacionada à presença de Deus. Ezequiel recebe uma visão de um novo templo. A glória do Senhor, que havia deixado o templo por causa do pecado, retorna. A presença de Deus volta a ocupar o centro da comunidade restaurada. Isso completa um movimento importante do livro. No início, a glória de Deus aparece na Babilônia. Depois, a glória deixa Jerusalém por causa do pecado. No final, a glória retorna ao meio de um povo restaurado. O problema nunca foi que Deus tivesse perdido seu poder. O problema era o pecado que havia corrompido a relação entre Deus e seu povo. Agora, depois da purificação e da restauração, a presença do Senhor volta a ser o centro. Ezequiel termina com uma declaração que resume toda essa esperança. O Senhor está ali. Essa frase é extraordinária.
A maior bênção da restauração não é simplesmente possuir uma terra, reconstruir uma cidade ou recuperar uma instituição religiosa. A maior bênção é ter Deus presente. Isso nos leva novamente ao propósito maior da redenção bíblica. No Éden, Deus estava presente com o homem. O pecado trouxe separação. No tabernáculo, Deus habitou no meio de Israel. No templo, sua presença foi manifestada. Por causa da infidelidade, a glória deixou Jerusalém. Os profetas então começaram a anunciar um dia em que Deus habitaria novamente com seu povo. Em Cristo, essa promessa começa a alcançar seu cumprimento de maneira extraordinária. Jesus é chamado Emanuel, Deus conosco. Ele é o verdadeiro pastor. Ele é o Rei prometido. Ele estabelece a nova aliança. E através do Espírito Santo, Deus passa a habitar em seu povo. Assim, Ezequiel aponta para uma realidade que ultrapassa a reconstrução de um templo físico. A verdadeira restauração é a restauração da comunhão entre Deus e seu povo. A visão dos ossos secos também encontra aqui sua conclusão. Deus não apenas dá vida ao que estava morto. Ele cria um povo vivo, reunido, purificado e habitado por sua presença. Por isso, podemos reunir as principais revelações de Ezequiel. Deus é santo, e sua glória não pode permanecer onde o pecado é deliberadamente cultivado. Deus é soberano, porque continua governando mesmo no exílio. Deus é justo, porque julga a idolatria, a corrupção e os falsos pastores. Deus é misericordioso, porque não abandona seu povo no julgamento. Deus é restaurador, porque transforma corações endurecidos e traz vida ao que parecia morto. Deus é pastor, porque reúne e cuida de suas ovelhas. Deus é rei, porque estabelece seu governo sobre um povo restaurado. Deus é presente, porque volta a habitar no meio de seu povo. A grande mensagem de Ezequiel pode ser resumida assim: o Deus Santo julga o pecado, permanece soberano no exílio, transforma corações mortos, reúne seu povo e restaura sua presença no meio dele, conduzindo a história até o verdadeiro pastor e rei. Ezequiel começa com um povo rebelde, um templo corrompido e uma cidade condenada. Termina com um povo restaurado, uma presença divina novamente estabelecida e uma esperança centrada em Deus. Essa transformação não acontece porque Israel conseguiu reconstruir sua própria vida. É Deus quem faz a obra. Ele reúne, ele purifica, ele dá vida, ele transforma, ele restaura, ele habita. E essa é talvez a maior revelação de Ezequiel. A esperança do povo de Deus não está na força humana para reconstruir o que foi destruído, mas no poder de Deus para fazer novas todas as coisas. O livro termina com uma promessa que continua ecoando por toda a Bíblia. O Senhor está ali,